Deve ser difícil para ele administrar isso tudo. Chico Lang, primeira coisa, Fernando Lázaro deveria ser efetivado no comando da equipe? Olha, eu acho assim, enquanto não se acha um treinador, o Fernando Lázaro tem que ter chance sim de continuar dirigindo o Corinthians. Ué, não tem outra pessoa também, Chico? Você queria o quê? Não tem outra pessoa. Mas você lá te dirigir? E é gozado o seguinte, eles estavam apostando no Silvinho. Mas, na verdade, o bom do negócio não era o Silvinho, era o Fernando Lázaro. Tá. Tanto é verdade que o Fernando Lázaro, ele entende tanto de futebol, e ele deve ter aprendido isso com o pai dele, porque o pai dele jogou com grandes jogadores, né? E atuou lá de grandes jogadores. E ele disse o seguinte, a primeira lição, deixa o cara à vontade em campo. Vira pro cara e fala assim, olha meu amigo, você não vai entrar com responsabilidade de ganhar, você vai entrar para praticar aquilo que você mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Se divertir. E se divirta. Então é o que está acontecendo com o Renato Augusto, é o que está acontecendo com o Paulinho, é o que está acontecendo com o Juliano, é o que está acontecendo com o Fagner. Não quer deixar o cara preso num esquema tático, é isso? Não está deixando ninguém preso de lugar nenhum, e o mestre Alberto Helena Júnior tem razão, soltou o time. É lógico que no segundo tempo ele não fez uma alteração lá muito boa, teve que jogar o Duqueiroz para a direita, porque machucou o Fagner, né? Entrou o Willian no lugar do Mantuan, muita gente criticando ele por isso, mas eu não critico não, eu acho que ele fez certo, não tinha o que fazer. Vai fazer o que lá? Jogar o João Vitor para a lateral direita e colocar o Raul Gustavo? Quer dizer, eu acho que ele fez certo, só que o time não se achou em campo. Mas é uma boa sim, ele tem que continuar no Corinthians enquanto... Não me venha com o Renato Gaúcho, ver esses caras aí, que não vai adiantar. E deixa ele lá, que ele sabe o que ele está fazendo. O que você acha, Flávio? O Corinthians não tem um projeto de futebol. Então é aquela história que a gente já fala toda hora da Alice no País das Maravilhas com o gato. A Alice vem andando e fala assim, esse caminho é bom? Aí o gato fala assim, pra onde você quer ir? Eu falo, não sei, então qualquer caminho tá bom. Então o Corinthians não tem projeto de técnico, então tanto faz. Deixa o Fernando Lázaro lá, porque ele conhece o clube, conhece toda a situação que o Corinthians está vivendo. E se ele perder 4 ou 5 jogos, ele vai cair. Se contratar um outro técnico, perder 4 ou 5 jogos, vai cair também. E vai ficar uma multa a mais para o Corinthians pagar. Como não há um projeto, o projeto é ganhar. Se você ganhar, se é bom, se perder, se é ruim. Então deixa o cara lá. Por que não? Deixa o Fernando Lázaro lá. Eu gosto da ideia, assim, de deixar ele lá. E aí vai depender do Renato Augusto jogando desse jeito, o Willian, quando tiver legal, também jogar, aí o time vai render. Mas de um jogo para o outro já houve uma evolução tática, né? A gente pode perceber isso, aqueles buracos no meio do campo, no primeiro tempo já não existiram. Quer dizer, aquilo que houve contra o Ituano domingo passado, que muita gente reclamou, já não aconteceram dessa vez. Quer dizer, aos poucos, deixando o garoto lá, ele vai se entendendo com os jogadores. Agora que esse time, com esses jogadores que estão lá, Renato Augusto e Paulinho, cara do céu, eles resolvem o jogo. Quem é que não está recebendo lá, Chico? Você falou que ia falar. Então, eu vou esperar a entrada oficial, vamos ver se ele dá a notícia. Se ele não dá a notícia, eu dou. Jonas Campos está no Parque São Jorge com a repercussão dessa vitória do Corinthians diante do Mirassol. Tem torcedor empolgado com o Fernando Lázaro. Boa noite, Jonas. Fala, Mi, boa noite para você, para o Flávio, aniversariante do dia. Parabéns, Flávio Prado, Chico Lang, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, ontem após o jogo, na própria Neoquímica Arena, o comentário foi esse, né? Por que não efetivar Fernando Lázaro, já que não tem um treinador definido, não tem um nome que seja unanimidade para assumir o cargo máximo aí do comando técnico do Corinthians? Por que não? E os números favorecem e muito o interino Fernando Lázaro. A gente coloca na tela do Gazeta Esportiva. Ele comandou o time já em 2 ocasiões na Copa Sul-Americana no ano passado, vencendo em Itaquera o Sport Huancayo do Peru por 5-0 e o River Plate do Paraguai por 4-0, e esse ano, após a demissão do técnico Silvinho, agora no Campeonato Paulista, nos 2 últimos jogos, 2 vitórias seguidas, 3-2 para cima do Ituano lá no Novelli Júnior e ontem 2-1 para cima do Mirassol. Então 100% de aproveitamento para o Fernando Lázaro, 14 gols marcados e 3 gols sofridos nesses 4 jogos. Nada mal, né? Os números favorecem e muito o técnico interino, enquanto no paralelo a diretoria vai avaliando nomes, né? Até o momento nomes estrangeiros
para assumir o comando técnico do Corinthians, mas por enquanto o mistério segue no ar, como a gente vem dizendo aqui, diretoria, cúpula corintiana, trabalhando de maneira discreta, em silêncio, evitando o oba-oba de outras novelas recentes que chegaram aqui no Parque São Jorge. Timão que nesse fim de semana agora, gente, enfrentaria o Palmeiras, né, que está com um compromisso importante lá nos Emirados Árabes, final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. O clássico foi adiado, então o Corinthians agora tem um tempinho até o próximo jogo. Só na quarta-feira que vem contra o São Bernardo em Itaquera. Tempo para recuperar alguns jogadores, inclusive o próprio Fagner, que ontem saiu sentindo a posterior da coxa, já iniciou tratamento no CT Joaquim Grava. E antes de voltar para vocês, quero ouvir também essa bomba do Chico Lang, uma informação importante, chata, lamentável. Ontem, antes do início da partida, na entrada da Neoquímica Arena, torcedores foram agredidos por policiais militares em Itaquera. Um torcedor, inclusive, teve problema com o ingresso, na hora de entrar, o ingresso acabou quebrando. Ele foi agredido de maneira absurda, violenta por um policial militar, policial este que já foi afastado pela Polícia Militar. O Corinthians vai acompanhando o caso e já se manifestou em nota dizendo que é contra qualquer tipo de violência. Michele, volto com vocês. Muito obrigada, Jonas Campos. Puxa vida, que situação. Chico Lang, agora solta sua bomba. Quem que não está recebendo salário no Corinthians? Jogador de futebol? Jogador de futebol. O Roger Guedes estaria pedindo para o seu empresário procurar um novo clube, porque ele está recebendo salários atrasados do Corinthians. Ele não recebeu o que o Corinthians prometeu. Talvez isso justifique a má fase dele na volta do futebol. Ele estava animadíssimo em jogar no Corinthians e parece que sem dinheiro, no money, no show. Lá, como diria o amigo da Michele Janela, que mora em Nova York, né? Então, quer dizer, ele está certíssimo. Se isso proceder realmente, não for um balão de ensaio, mas for isso, ele está certo. Não pode o cara contratar e não receber. Não dá para acontecer isso. Olha, o Paulinho está sendo pago pela Taunza. O Renato Augusto não está reclamando, deve estar sendo pago. O William não está reclamando. O Juliano não está reclamando. E o Roger Guedes, que acha que foi comprado pelo Corinthians só, não está conseguindo receber. Então peraí, bicho. Então, que diretoria e aí é essa? O Corinthians fica sondando contratar um técnico estrangeiro e pagar 7 milhões por mês para... Aí o cara fala assim, e pior, soltou o balão de ensaio do Cavani, 3 milhões e meio por mês para o Cavani, e não estão pagando o salário do Roger Guedes. Quer dizer, é um absurdo. É uma diretoria muito atrapalhada, uma diretoria mal organizada, que não está sabendo, que disse o Flávio, não, é o gato da Alice no País da Maravilha. Para onde você vai? Ah, não sei. Então vai para qualquer lugar. Se você não sabe, vai para qualquer lugar. É uma diretoria sem planejamento. O único que tem uma lucidez um pouco maior lá dentro é o do William Monteiro Alves. O único, que é o cara que assina. Então, talvez por isso, claro. por assinar, que toda assinatura de presidente entra para a história, desde uma borracha de lápis para a contratação do jogador, a responsabilidade dele vai sobrar para ele. Então, quer dizer que ele é o único que está ali, pensando direitinho, vendo as coisas, porque o resto, vou te contar uma coisa, está muito mal. Isso precisa ser esclarecido pela diretoria, a diretoria tem que vir a público, o empresário do Roger Guedes tem que vir a público, o Roger Guedes também. Se não está recebendo, a diretoria do Corinthians tem que ser cobrada. Aqui nem o Flávio falou em off aqui. É uma coisa que você comprar. Falou em off, calma. Um baita de um apartamento, mas não tem nada de mal. Tá bom. Um baita de um apartamento. Eu fui um comentário quando ele me contou essa história. Não sei aonde você quer comprar. Fica assustado. Sei lá, um puto apartamento em qualquer lugar. Gastou cobertura. 5 milhões. Cobertura. Só que não tem dinheiro para pagar o condomínio. Então não adianta nada. Você vai perder o apartamento. É claro. Vai perder o apartamento. Aliás, é o que acontece com muitos jogadores de futebol. Que na fase boa compra aqueles apartamentos lá na faraônicos, Franco, tal. E depois, na hora que entra em decadência, ele não tem dinheiro para pagar condomínio, então é obrigado a vender ou perde o apartamento. O Flávio não vai falar? Já falou? Já falei. Já falou. Então vamos lá, porque o Chico Lang falou horrores, né?